Imagine um vasto vale coberto por ossos secos e esbranquiçados pelo sol. Um silêncio absoluto, sem um único sopro de vento. De repente, um som, um estalo. Os ossos começam a se mover, a se alinhar, músculos começam a surgir, pele se forma. Em questão de segundos, um exército inteiro se ergue, vivo, respirando, com a força de uma força divina. Pode parecer um pesadelo, uma cena digna de um filme de terror ou ficção científica, mas é algo muito mais profundo e real. Essa é uma visão que ocorreu há milhares de anos e, o mais surpreendente, ela se conecta diretamente com sua vida hoje. Ezequiel, o homem escolhido por Deus, encontrava-se em um momento sombrio. Exilado, longe de sua casa, ele estava em uma terra estranha. O povo de Israel, seu povo, fora derrotado e levado para a Babilônia. Tudo o que eles conheciam, tudo o que amavam, estava perdido. O templo destruído, a terra prometida nas mãos de estrangeiros. Suas vidas pareciam ter chegado ao fim. O sofrimento e o desânimo tomavam conta de todos. Acabou, pensavam muitos. Deus nos esqueceu, não há mais esperança. E foi nesse cenário de desespero absoluto que Deus resolveu agir. Ele tinha uma mensagem poderosa para Ezequiel, mas não seria uma mensagem qualquer. Não seriam apenas palavras. Deus optaria por uma imagem, uma visão tão forte e marcante que jamais seria esquecida. E assim, a história começa. Em um dia como qualquer outro, Ezequiel, sem esperar nada extraordinário, sente de repente a mão do Senhor sobre ele. Já teve alguma vez a sensação de que Deus está prestes a fazer algo grandioso em sua vida? Algo que mudará tudo ao seu redor? No piscar de olhos, Ezequiel é arrebatado pelo Espírito e se vê transportado para um lugar que parece ter saído de seus maiores pesadelos. Ele se encontra em um vale desolado, vasto, mas não é um vale repleto de vida ou natureza. Não, é um vale de morte. Ossos espalhados por toda parte. Milhares, talvez milhões deles, secos e brancos, como se uma batalha terrível tivesse acontecido ali há muito tempo. O silêncio é absoluto, opressor. Nenhum som de aves, nenhum inseto, nada além do vento que passa entre os ossos. Ezequiel sente um arrepio na espinha. O que isso significa? Por que ele foi levado a esse lugar de morte? Ele não sabia, mas algo grandioso estava prestes a acontecer, algo que ele jamais esqueceria. A visão diante dele não era apenas um cemitério a céu aberto, era uma representação do estado espiritual de seu povo, morto, sem esperança, perdido, mas Deus estava prestes a revelar algo profundo. Mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida de volta. E mais impressionante ainda, essa história não ficou no passado. Ela fala diretamente para nós hoje. Quantas vezes nos sentimos assim, como se nossas esperanças, nossos sonhos, nossa fé estivessem tão secos quanto aqueles ossos, como se não houvesse mais solução. Mas espere, porque o que Deus fez naquele vale, Ele pode fazer por você também. Está pronto para ver o impossível acontecer? Ezequiel está ali, no meio daquele vale desolado, cercado por ossos secos de todos os lados. O silêncio é absoluto, apenas o vento sussurrando entre os restos mortais. Seu coração deve estar acelerado, sua mente tentando processar o que seus olhos estão vendo. É então que Deus faz uma pergunta. Não apenas uma pergunta comum, mas uma questão que desafia a lógica, a razão, a própria natureza. Filho do homem, esses ossos podem viver? Imagine o peso dessa pergunta. Deus não estava apenas questionando a situação. Ele estava desafiando todas as leis naturais que conhecemos. Ossos secos ao sol e ao vento, por tanto tempo voltando à vida? Parece impossível, certo? Mas Ezequiel não era um profeta comum. Ele já havia visto o poder de Deus em ação antes. Ele sabia que com Deus
o possível e o impossível não seguem as mesmas regras. Então, em vez de responder com um não imediato, como muitos de nós fariam, Ezequiel responde com uma sabedoria surpreendente. Ah, Senhor Deus, só Tu o sabes. Ele estava dizendo: Senhor, se fosse por mim, eu diria que não há mais chance. Mas o Senhor não é como nós. O Senhor tem algo em mente. Se o Senhor está perguntando, então me diga, o que o Senhor pretende fazer? Essa resposta de Ezequiel nos ensina algo muito importante. Quantas vezes em nossas vidas olhamos para uma situação difícil e pensamos, não tem mais jeito? Talvez um casamento que parece ter chegado ao fim, um sonho que você deixou para trás, uma doença que os médicos dizem ser incurável, uma situação financeira que parece sem saída. Esses são os nossos próprios vales de ossos secos. E é aqui que Deus nos faz a mesma pergunta. Isso pode viver de novo? Nossa reação inicial é muitas vezes de descrença. Deus, não vê que não há mais esperança? Mas, e se, como Ezequiel, aprendermos a responder, só o Senhor sabe? Agora, você, como responderia se Deus te fizesse essa pergunta? Será que teria a humildade e a sabedoria de Ezequiel para dizer só o Senhor sabe? Ou rapidamente descartaria a possibilidade de um milagre? Lembre-se, com Deus, o impossível é apenas o começo. Ele está pronto para mostrar seu poder nas áreas da sua vida que parecem mais sem esperança. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos à possibilidade de um milagre. Agora, prepare-se para o momento mais surpreendente da história. Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que para qualquer observador externo pareceria pura loucura. Profetiza a esses ossos, fala com eles. Imagine essa cena. Ezequiel sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos secos e empoeirados. E agora ele recebe a ordem para falar com eles. Se alguém passasse por ali, provavelmente pensaria que Ezequiel havia perdido completamente a razão. Falar com ossos? Uma loucura. Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, não tenta explicar por que isso não faz sentido. Ele simplesmente obedece, começa a proclamar as palavras que Deus lhe deu. Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar? Sua voz solitária ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que, aos olhos humanos, não poderia ouvir, muito menos responder. Um momento surreal, até mesmo para um profeta acostumado com milagres. Aqui está a lição para nós. Muitas vezes Deus nos pede para fazer coisas que parecem loucura aos olhos do mundo. Falar de esperança quando tudo ao redor parece desesperador. Acreditar em cura quando os médicos já desistiram. Confiar em restauração quando todos dizem que é tarde demais. Mas é exatamente nesses momentos, quando obedecemos sem entender, que os milagres acontecem. Porque a palavra de Deus, proclamada com obediência e fé, tem poder para dar vida até ao que parece morto há muito tempo. E o mais surpreendente, os ossos ouvem. Um ruído, um estrondo começa a acontecer. Ezequiel deve ter dado um pulo de susto. Os ossos começam a se mover, a se unir, como se estivéssemos assistindo a um filme de terror, ao contrário. Fêmur encontra fêmur, costelas se encaixam, crânios se unem com suas colunas vertebrais. O que isso nos ensina? A palavra de Deus, proclamada em obediência, tem o poder de restaurar, de trazer vida, até em meio ao que parecia ser impossível. Pense nas áreas da sua vida que parecem tão mortas quanto aqueles ossos. Talvez um relacionamento irremediável, um sonho enterrado, uma situação financeira sem solução, uma luta contra um vício que parece intransponível. E se Deus te pedisse para profetizar sobre essas situações, para falar sua palavra de vida sobre elas, mesmo quando não há sinal visível de mudança, mesmo quando tudo parece loucura,
Lembre-se de que a palavra de Deus, proclamada em fé e obediência, tem o poder de transformar as situações mais impossíveis. É fácil se deixar levar pela desesperança quando olhamos para nossos próprios vales de ossos secos. O desânimo nos envolve e a tentação de ceder à resignação é forte. Mas a história de Ezequiel nos ensina uma lição essencial. Com Deus, nada é impossível. Muitas vezes a solução não virá imediatamente, mas Deus pode trabalhar nos bastidores, movendo as peças que não vemos. Ele é especialista em restaurar o que parece irreparável. Deus já fez coisas incríveis antes, e o que Ele fez naquele vale, Ele pode fazer na sua vida. Pense em como Ele agiu com Noé, que foi instruído a construir uma arca em terra seca, ou como Ele orientou Moisés a estender seu cajado sobre o Mar Vermelho, quando todos pensavam que o caminho estava bloqueado. Ou ainda, como Deus instruiu Josué a marchar ao redor das muralhas de Jericó, algo que parecia insano, mas no fim foi uma estratégia divina para a vitória. Como Ezequiel, precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as instruções parecem absurdas. Muitas vezes a obediência a algo que aos olhos humanos não faz sentido é a chave para um milagre. Deus nos chama a profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos. Ele nos desafia a falar suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é impossível. Às vezes nossa luta é por algo que parece perdido, mas é nesse momento de aparente desespero que a palavra de Deus proclamada com fé pode transformar o impossível. A palavra de Deus tem poder para dar vida aos nossos sonhos mortos, restaurar relacionamentos destruídos, curar enfermidades que parecem incuráveis e até transformar situações financeiras que parecem sem saída. Não subestime o poder de declarar o que Deus diz, especialmente quando tudo ao seu redor parece gritar o contrário. Imagine por um momento, como Ezequiel, você começando a ouvir um som de transformação, o estrondo dos ossos se movendo, se alinhando, se conectando. Esse barulho pode ser o primeiro sinal de um milagre. Mas, assim como aconteceu com Ezequiel, esse processo de restauração não será instantâneo, será gradual, passo a passo. Mas, o mais importante, Deus está em ação. Ele começa a unir o que estava separado, a restaurar a estrutura e a dar forma àquilo que parecia sem vida. Esse processo de renovação nos lembra que Deus raramente faz tudo de uma vez. Ele trabalha conosco camada por camada, por dentro e por fora. Ele vai moldando, refinando, até que sua obra esteja completa. Vamos refletir sobre como isso se aplica à nossa jornada espiritual. Muitas vezes desejamos ver mudanças rápidas, uma transformação instantânea, mas raramente as coisas funcionam dessa forma. A vida espiritual é um processo contínuo. Primeiramente, Deus forma as estruturas básicas da nossa fé, como os ossos se unindo. Ele começa nos ensinando as verdades fundamentais, nos convidando a entender seu amor, sua graça e seus ensinamentos. Em seguida, como tendões e músculos, nossa fé ganha força e flexibilidade. Passamos a aplicar o que aprendemos em nossas vidas cotidianas e, assim, nossas crenças se tornam mais robustas e resilientes. Como a pele que cobre o corpo, nossa nova identidade em Cristo começa a se tornar evidente para os outros. Nossa fé se reflete em nossas ações, nossa influência cresce e nosso caráter é transformado. Mas, como vimos no processo dos ossos, ainda falta algo fundamental. Mesmo com toda a estrutura e forma, falta o sopro de vida. Isso nos lembra de que, por mais que nos esforcemos, a verdadeira vida só vem de Deus. Ele é quem nos dá o poder de viver, o fôlego de vida. O Espírito de Deus é quem nos vivifica. Essa transformação é gradual, mas profunda. Deus não apenas deseja que experimentemos mudança externa,
mas também quer nos dar uma nova vida interior. Às vezes podemos ficar frustrados com a lentidão do progresso espiritual. Queremos ver resultados imediatos, mas Deus usa o tempo para nos ensinar paciência, perseverança e confiança em seu plano. Se você está começando sua caminhada de fé, ou se está em um estágio mais avançado, saiba que Deus não terminou ainda. Ele está moldando você, e isso deve ser um motivo de esperança. Essa lição é valiosa, especialmente quando oramos por outros. Um filho distante da fé, um amigo que luta contra vícios, um cônjuge que está longe de Deus. Às vezes não vemos mudanças visíveis, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. O processo de restauração está acontecendo nos bastidores. Deus pode estar juntando os ossos, preparando o terreno para uma transformação mais visível e poderosa. Não desista no meio do processo. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ele vai completar sua obra, e quando o clímax da história chega, o exército que estava inerte começa a tomar vida. Mesmo depois de toda a estrutura, toda a restauração, ainda faltava algo essencial: o fôlego de vida. Quando Ezequiel profetiza ao Espírito, um milagre ocorre. O fôlego de vida entra nos corpos que estavam inertes. O som de milhares de pessoas respirando, se movendo, se levantando, ecoa pelo vale. O que antes era um campo de ossos secos, agora é um exército completo, cheio de vida e energia. Isso nos ensina que a restauração de Deus não é apenas sobre a aparência externa. A verdadeira vida só vem quando Ele soprar seu Espírito sobre nós. Não importa o quão bons ou bem formados possamos parecer por fora, se o Espírito de Deus não está operando em nós, nossa vida será incompleta. E é nessa revolução interna que o verdadeiro avivamento acontece. Não é apenas sobre uma transformação exterior que os outros possam ver, mas é a transformação interna, onde Deus toma o que está morto e traz a vida. E é através dessa transformação interior que nossa visão de Deus, nossa relação com Ele, se torna mais clara. Não somos mais os mesmos porque sua presença nos molda. Quando o Espírito Santo se move em nossas vidas, ele nos capacita a enxergar além daquilo que é visível. Ele nos convida a viver pelo que é eterno, e não apenas pelo que é temporário. Deus nos convida a profetizar, assim como Ezequiel, sobre as áreas da nossa vida que estão secas, que parecem mortas. Ele nos chama a declarar a sua palavra sobre nossos relacionamentos, sobre nossos ministérios, sobre nossas finanças, sobre nossas circunstâncias e até sobre a nossa saúde. Não importa quão improvável ou impossível pareça, o poder de Deus vai além do que podemos ver. Se acreditarmos e obedecermos, Ele pode transformar o impossível em realidade. Ele pode restaurar o que parecia perdido, e Ele usará nossa obediência, nossa disposição de confiar, para fazer milagres acontecerem. Pense por um momento sobre os vales que você tem diante de si. Onde você está vendo morte, desolação e desesperança, Deus vê oportunidade para restaurar. O vale de ossos secos não é apenas uma história de restauração física. Ele é a representação do poder de Deus para restaurar aquilo que foi quebrado, abandonado ou perdido. Quando olhamos para as áreas de nossa vida que não estão funcionando, a tentação é simplesmente desistir. Mas, em vez disso, Deus nos chama a olhar para essas áreas com os olhos da fé, a ver além da superfície e acreditar que, com Ele, tudo é possível. A pergunta de Deus para Ezequiel é a mesma que Ele nos faz hoje. Isso pode viver de novo? Talvez você esteja enfrentando um relacionamento quebrado, uma situação financeira que parece sem solução, ou talvez um sonho que você abandonou porque achou que era tarde demais. Mas Deus quer nos lembrar que, com Ele, nunca é tarde demais para começar de novo.
Ele pode trazer à tona aquilo que estava morto, porque Ele tem o poder de transformar. Não importa o quão difícil ou impossível a situação pareça, Ele está no controle e pode fazer o impossível acontecer. Agora, imagine o cenário quando o sopro de vida entrou naqueles corpos inertes. O som das pessoas se movendo, respirando, levantando-se. O vale, antes tão silencioso e desolado, agora se enche de vida e energia. Isso não é apenas uma história sobre restauração física. Esse é o poder de Deus, que é capaz de trazer vida a tudo o que estava morto. A promessa que Ele fez naquele momento é a mesma que Ele faz para nós hoje. Quando Deus sopra sobre nós, Ele não está apenas nos dando vida novamente. Ele está nos chamando para viver uma vida plena, uma vida transformada, uma vida em abundância. Este é o tipo de vida que Deus nos oferece, uma vida cheia do seu Espírito, uma vida que não é limitada pelas circunstâncias, uma vida que não se baseia apenas no que vemos com nossos olhos naturais, mas no que Deus pode fazer em nós e através de nós. Não somos mais aqueles ossos secos. Somos uma nova criação em Cristo, e sua promessa de vida não é apenas para o futuro, mas é para o agora. Ele nos chama a viver em plenitude hoje, a experimentar a restauração e a transformação que Ele pode trazer, enquanto ainda caminhamos neste mundo. O processo de restauração de Deus pode ser gradual, e é por isso que muitas vezes a paciência é uma virtude tão essencial. Quando começamos a perceber a transformação em nossa vida, podemos nos sentir tentados a esperar que tudo aconteça instantaneamente. Mas Deus nos ensina a confiar em seu tempo, pois Ele sabe exatamente o momento certo para trazer à tona o que precisa ser restaurado. Não se apresse, nem se desespere. Deus está trabalhando. Ele está formando os ossos, unindo as partes, trazendo estrutura e força. No entanto, não basta apenas ver a transformação externa. Como vimos, a verdadeira restauração vem quando Deus sopra seu Espírito sobre nós. Só então, como aqueles corpos no vale, podemos verdadeiramente viver. Sem o Espírito de Deus, não podemos realizar o propósito para o qual fomos chamados. O sopro de vida é o que nos dá poder para viver de acordo com o seu plano para nossas vidas. Esse poder não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo, que nos capacita a fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer. Às vezes, nossas igrejas e comunidades podem parecer como aquele vale, com estruturas e programas em funcionamento, mas faltando a energia vital do Espírito Santo. O que precisamos não são mais atividades ou esforços humanos, mas o sopro de vida do Espírito de Deus. Quando Ele entrar e renovar, as coisas começam a mudar. O que estava morto começa a respirar, a vida começa a fluir e com ela a transformação que traz esperança, força e direção. Portanto, se você está em um lugar de seca, de desolação, de desânimo, saiba que Deus está pedindo a você. Proclame minha palavra, declare vida sobre aquilo que está morto. E quando você fizer isso, não pense que é algo que você pode fazer sozinho. Dependa do Espírito de Deus. Deixe-o soprar vida sobre os seus ossos secos, sobre os seus sonhos, sobre os seus relacionamentos. Ele tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido e, em seu tempo, Ele trará a você uma vida cheia de propósito, força e vigor. Não importa onde você está agora, com Deus, o impossível é apenas o começo. Ele pode restaurar, renovar e transformar cada parte da sua vida, assim como Ele fez com os ossos secos de Ezequiel. O seu vale de ossos secos não é o fim. Ele é o início de algo novo. Ele é o lugar onde Deus vai mostrar seu poder de restauração e trazer vida de volta ao que parecia perdido para sempre. E assim como vimos, o vale de ossos secos não é o fim da história, mas o começo de algo novo, algo poderoso. Não importa onde você se encontre agora, com Deus,
O impossível é apenas o começo. Ele pode restaurar, renovar e transformar cada área da sua vida, trazendo vida onde antes havia desespero. O seu vale não é o fim, mas o lugar onde Deus vai mostrar seu poder de restauração. Se você está pronto para ver Deus fazer o impossível em sua vida, se deseja estar mais perto de Cristo e permitir que Ele traga a verdadeira transformação que você precisa, então se inscreva no Panda Cristão. Aqui no nosso canal, você encontrará força, esperança e a verdadeira conexão com Cristo. Não deixe de seguir a nossa jornada. Vamos caminhar juntos, crescendo na fé e permitindo que o Espírito Santo nos guie para a vida abundante que Deus tem para nós. Lembre-se, com Cristo, nada está perdido. A restauração começa quando decidimos caminhar com Ele. Então se inscreva, ative as notificações e venha fazer parte dessa família de fé. Juntos vamos ver os milagres de Deus se manifestando em nossas vidas, assim como Ele fez no Vale de Ossos Secos. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.